Tem uma coisa na geometria que a gente define, chama linha poligonal. O que é a linha poligonal? Sai aqui, ó, de um ponto A, chega num ponto B, continua de um ponto B para um ponto C. Isso aqui, quando você tem vários segmentos de reta que um continua exatamente onde o outro termina, é uma linha poligonal. É uma linha poligonal. Existem classificações para a linha poligonal de duas formas. Primeira forma, você pode classificar uma linha poligonal entre linha poligonal aberta ou linha poligonal fechada. Essa linha poligonal, vocês acham que ela é aberta ou ela é fechada? Aberta. Aberta. Se eu tivesse uma coisa assim, ó, aqui eu vou unir o A ao C, aí essa linha poligonal se torna uma linha poligonal o quê? Fechada. Fechada, certo? Então essa aqui é uma linha poligonal fechada. Beleza. Existe uma outra classificação da linha poligonal que a gente fala que é ou a linha poligonal ela é convexa ou a linha poligonal é não convexa. Eu vou desenhar uma de cada para vocês entenderem a diferença, tá? Essa linha poligonal aqui, ó, que eu estou desenhando, ela é uma linha poligonal convexa. E essa linha poligonal que eu vou desenhar agora, ela é uma linha poligonal não convexa. Será que vocês conseguem perceber a principal diferença entre ela ser convexa e não convexa? Vocês viram que a não convexa, ela meio que tem essa entrada para dentro da forma, uma entrada que entra para dentro da forma. A gente fala que isso acontece, a gente tem como colocar um pontinho de um lado de cá e do lado de cá, e quando você une esse segmento, ele passa para fora da forma. E aqui, você pode pegar dois pontos em qualquer lugar, que quando você traçar um segmento, ele vai estar totalmente dentro da forma. Já aqui você não pode fazer isso em todos os lugares. Existem uns lugares especiais que quando você coloca um pontinho e o outro pontinho e une, o segmento de reta sai para fora da forma. Isso é a característica dela ser uma forma não convexa, uma linha poligonal não convexa. Essa aqui então é a linha poligonal convexa e essa aqui é a linha poligonal não convexa. Essa que eu tinha desenhado antes, ela é fechada e ela é convexa ou não convexa? Convexa. Convexa. Quando uma linha poligonal for fechada e convexa, ela for essas duas coisas, ela tem um nome especial. Ela é chamada de polígono. Então, se eu perguntar para você, o que é polígono? O que você vai me responder? É uma linha poligonal fechada e convexa. É isso, essa é a definição de polígono, tá? Eu vou apagar essa explicação aqui e vou descrever para vocês o que é polígono, vou mostrar como que a gente inicia e tudo mais, beleza? E ela aberta, aí não é nada. Aberta, ela vai ser uma linha poligonal aberta, mas ela não vai ser chamada de polígono. Polígono é quando ela é uma linha poligonal fechada e convexa. Beleza? Tranquilo? Então, se você considerar um polígono, por exemplo, igual esse de 5 lados, quais são os elementos do polígono? Você tem, cada um desses daqui são os lados do polígono, e aqui você tem a marcação dos ângulos internos, né? Ângulo é uma coisa que a gente já trabalhou, então vocês já sabem como é que funciona o ângulo. Quando todos os lados do polígono forem iguais e todos os ângulos internos do polígono forem iguais, você tem que esse polígono ele é chamado de polígono regular. É o que eu vou escrever agora. Se todos os lados do polígono são iguais e todos os ângulos internos também são iguais, ele é
chamado de polígono regular. Então, o que é um polígono regular? É um polígono que tem os lados com a mesma medida e os ângulos internos com a mesma medida, certo? Os polígonos regulares recebem um nome especial de acordo com o número de lados que ele possui, com o número de lados que ele possui. Eu vou fazer aqui agora para vocês uma tabela onde, de acordo com o número de lados, vai ter o nome do polígono, certo? 3 lados iguais, triângulo equilátero. 4 lados iguais, quadrado. 5 lados iguais, pentágono. 6 lados iguais, hexágono. 7 lados iguais, heptágono. 8 lados iguais, octógono. 9 lados iguais é o eneágono. 10 lados iguais é o decágono. Aí 11 é o decágono. Agora vai ter decágono no nome até o 19, tá? 12 é o dodecágono. 13 é o tridecágono. 14 é o tetradecágono. 15 é o pentadecágono. 16 hexadecágono. 17 heptadecágono. 8 é o octodecágono. 19 eneadecágono. E o 20 é aquele que é um nome um pouco diferente, que é o icoságono, com S. Que é a próxima coisa que nós vamos ver, é falar a respeito de diagonais de um polígono, certo? É importante você saber esses nomes, porque às vezes em alguns exercícios vai falar só o nome do polígono e você tem que saber quantos lados aquele polígono tem. Por isso que é importante essa classificação. Beleza? Entenderam direitinho? Alguma dúvida? Não? Ó, então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos definir o que é a diagonal de um polígono e vamos mostrar que existe uma fórmula para você calcular a diagonal de um certo polígono. O que você vai ter que saber desse polígono? O número de lados que ele tem. De onde você vai tirar o número de lados que um tal polígono tem? Da tabela. Certo? Nós já vimos. Beleza? Sim ou não? Então beleza, então a gente vai agora fazer direitinho como que a gente define a diagonal de um polígono. Antes da gente falar sobre o que é a diagonal de um polígono, não copia nada, só olha para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos ver. Gabriel, vamos ver se você consegue me ajudar agora que você não é mais o bendito. Se eu falar para você assim, ó, o meu time ganhou 5 jogos consecutivos, o que isso significa? O que são 5 jogos consecutivos? Seguidos, um depois do outro. Então não pode ganhar um, perder outro, ganhar um, tem que ser ganhar 5 jogos, não é? Existe uma coisa que a gente chama numa figura geométrica de vértices consecutivos. Olha só. Aqui está o vértice A. Aqui está o vértice B. Aqui está o vértice C. Aqui está o vértice D. Aqui está o vértice E. Qual que é o consecutivo de B? É o C ou o anterior, que é o A.
Porque ele vem ou imediatamente antes ou imediatamente depois. Então esses são os dois consecutivos, certo? Sim ou não? E se eu perguntar, quem são os dois não consecutivos? D e E, beleza? A diagonal de um polígono é o segmento formado pela união dos vértices não consecutivos. É o segmento que a gente traça entre os vértices não consecutivos. Por exemplo, uma figurinha de 4 lados. A, B, C e D. Quem vão ser os vértices não consecutivos? A e C, B e D. Tá aí, duas diagonais. Então, quem são as diagonais dessa figura ABCD? AC, quem mais? BD. Essas são as diagonais dessa figura de 4 lados. Certo? Beleza? O que é uma diagonal? Agora que vocês entenderam, eu vou escrever. Tá? O que é a diagonal do polígono? Que é o segmento de reta traçado entre os vértices não consecutivos de um polígono. Beleza. Então, daqui um quadrado e um pentágono. Vamos traçar as diagonais? Quais vão ser aqui, então, as diagonais do nosso quadrado? Vai ser o traço entre o A e C, certo? Qual mais? O traço entre B e D. Meu Deus, só precisava ser uma reta, né? Pera aí. Vou fazer mais uma vez. Pela misericórdia, vocês imaginam que isso aqui é uma reta, tá? Isso aí. E aqui, quem são as diagonais? Vocês me ajudam? Me ajudam ou não? Partindo do ponto P, onde que vai estar? P, PR, PS. Partindo do ponto Q, QT, QS. Certo? Falta só mais uma, que é o TR. PQ não PQ é lado, né? Beleza. Formou uma estrelinha, né? Essa estrelinha tem nome, tá? Chama pentagrama. Então, quem são as diagonais do primeiro polígono, gente? Quem são as diagonais desse? É o AC e BD. Certo? Quem são as diagonais desse polígono aqui? Vamos pelo que a gente traçou? PR. Quem mais? PS, quem mais? QT, quem mais? QS, quem mais? O último? RT ou TR, a mesma coisa? Tá? Então são... Quantas diagonais tem o quadrado, então? 2. Quantas diagonais tem o pentágono? 5. E conforme você vai aumentando a sua figura, você vai tendo mais... Perdão, vou falar de novo. Conforme você vai aumentando... lá no vídeo eu corto, tá? Fica só o certo. Conforme você vai aumentando o número de lados da figura, você também aumenta o número de diagonais. Agora, quantas diagonais tem um polígono de 15 lados? Ai, professor, eu não tenho a menor ideia da patavinha que vai virar. Existe uma fórmula para você calcular o número de diagonais de um polígono, certo? Então, existe uma fórmula usada para calcular o número de diagonais de um polígono regular. Então, qual que vai ser essa fórmula? Bom, ela depende de n. Quem que vai ser esse n? Que é o número de lados do polígono. Então,
Qual que vai ser a fórmula? A fórmula é a seguinte, ó, prestando atenção. O número de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2, onde n representa o número de lados do polígono, certo? Prestando atenção aqui, depois eu aproveito que eu dou tempo para vocês copiarem. Ó, o primeiro exemplo, vamos usar como primeiro exemplo o polígono de 5 lados, para conferir, porque a gente já fez e já sabe a resposta. Como que vai ser então? Quantas diagonais tem o pentágono? O pentágono é uma figura de quantos lados, pessoal? De 5 lados. Então, o nosso n é igual a 5, certo? A fórmula é, o número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. O que eu vou fazer agora? No lugar do n, eu vou substituir por que número? 5. Então, como é que vai ficar aqui? D é igual a 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. 5 vezes, quanto que é 5 menos 3? 2 dividido por 2. 5 vezes 2 é quanto? 10 dividido por 2, que é igual a quanto? 5. Então são 5 diagonais. Conferido e premiado ou não? Conferido. Beleza. Ô, Luciana, faz uma gentileza para mim. Fala um outro polígono da tabela com mais lados aí para a gente calcular as diagonais dele. A Luciana falou eneágono. O Gabriel, quantos lados o eneágono tem? Olha aí na tabela, fazendo favor. Quantos lados o eneágono tem? 9 lados. Então, o meu n agora vai ser igual a quanto, gente? 9. Então, o número de lados agora é igual a 9. Qual que é a fórmula? A fórmula é a mesma. Vocês me ajudam? Ó, diagonais é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Certo? Sim ou não? Beleza. Então, diagonais vai ser igual a quanto? Me ajuda na substituição? 9 vezes 9 menos 3 sobre 2. Então vai ser 9. Quanto que é 9 menos 3? Hã? Por que eu estou fazendo isso aqui primeiro? Porque a gente lembra lá do 7º ano que a resolução de uma equação, na prioridade de uma expressão, a prioridade é sempre do parênteses, não resolvo parênteses primeiro. Vocês lembram disso, né? Ensinei vocês isso já. 9 vezes 6 dividido por 2. Quanto que é 9 vezes 6? 54 dividido por 2. 54 dividido por 2 de cabeça. Então, olha só. Quantas diagonais tem a figura de 9 lados? 27. Se a gente tivesse que desenhar isso, ia dar um baita do trabalho, né? Por isso que a gente calcula o número de diagonais. Então, o eneágono, que é a figura de 9 lados, tem 27 diagonais. Beleza? Qual polígono que não tem diagonal? Triângulo não tem diagonal. Por que não tem diagonal? Porque os pontos são sempre consecutivos, né? Não tem um ponto não consecutivo nos vértices do triângulo. Então, o triângulo não possui diagonal. Vou fazer essa observação aqui, no finalzinho. Observação. O triângulo não possui diagonais. É possível calcular a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Será outra fórmula baseada no número de lados do polígono. Que fórmula é essa, gente? Soma dos ângulos internos
eu escrever de outra cor, que esse aqui está muito apagado. Soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Onde n é o número de lados do polígono. Exemplo. Podemos fazer o exemplo o quadrado? Pode ser? O quadrado? O quadrado tem quantos lados, gente? O n é igual a 4, não é? Então a soma dos ângulos internos, que eu chamo de SI, ele é igual a n menos 2 vezes 180. Então vai ser 4 menos 2 vezes 180. Quanto que é 4 menos 2? 2 vezes 180, que é igual a quanto? 360 graus. Então a soma dos ângulos internos de um quadrado é igual a 360 graus. Mas está correto, né, o oitavo ano? Porque, ó, um quadrado ele não tem 4 lados iguais e os 4 ângulos internos são iguais a 90 graus. 90 mais 90 mais 90 mais 90 é igual a 360 graus. Então dá para a gente conferir com o conhecimento que a gente já tem. Beleza?